Eu quero brevemente dirigir minha congregação numa mensagem a partir do texto, 2 versículos que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro capítulo 5 e depois vamos ler um versículo do capítulo 12. Esta noite eu estou lendo a partir de a Nova Versão Transformadora, uma publicação da editora Mundo Cristão. Vai ser projetado nessa mesma versão e o meu costume é pedir-lhe que se ponha em pé para nós lermos a palavra de Deus. Nós vamos ler primeiro 1 Coríntios 5, versículo 12 e depois 1 Coríntios 12, 27. Primeiro, 1 Coríntios 5, 12. Uma vez que está aí projetado, você pode ler comigo? Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. E agora capítulo 12, versículo número 27. Juntos também. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. E nós dizemos amém. Pode se sentar. Queridos, nós estamos caminhando há algumas semanas. O tema desta caminhada, o nome desta série de mensagens é Redescobrindo a Igreja, porque nós chegamos à conclusão e à constatação de que no tempo de hoje é preciso redescobri-la de fato. É preciso redescobrir a igreja principalmente a partir da Bíblia, uma vez que ela tem de ser definida pela Bíblia ou ela será corrompida por qualquer outro paradigma. Uma vez que a igreja pertence a Jesus Cristo e uma vez que a sua origem é espiritual, é a obra do Espírito Santo, nós precisamos voltar-nos para Deus, para que Deus diga como a igreja deve ser, para que Deus determine cada uma das suas características. Nesse sentido, nadando contra a correnteza do mundo inteiro, que caminha na direção de adaptar e personalizar a igreja cada vez mais ao gosto daqueles que são vistos como seus, entre aspas, clientes. Nós estamos indo na contramão disso e buscando tão somente na Escritura Sagrada. É uma missão de resgate. É o resgate de um padrão bíblico que reconhecemos no tempo de hoje, parece prestes a se perder. No entanto, tudo que é importante não pode ser perdido e aquilo que é precioso, que está à risca de ser perdido, tem que de fato ser resgatado. Nós temos encontrado algumas verdades na Bíblia Sagrada que têm impacto e eu acredito que tem sido objeto da sua reflexão a cada semana e que Deus tem sim acrescentado à sua compreensão de como Ele pensa, de como Ele vê a sua própria igreja. A igreja pertence a Jesus. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É obra dele, ele diz, eu edificarei. É o alvo do seu amor. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. É o lugar onde ele está. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E como vimos no domingo passado, Ele nos reúne para que nós ouçamos a sua voz. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nosso resgate hoje é não somente da reunião, nós temos falado muito da igreja como ajuntamento, como reunião, mas da união. Daquilo que deve existir, um vínculo poderosíssimo entre os crentes, reconhecendo-nos uns aos outros como servos e filhos de Deus, que vemos uns dos outros irmãos e companheiros de jornada, companheiros de jugo, camaradas de peregrinação, e isso a despertar um amor tal entre os irmãos,
que o apóstolo João, na primeira carta, considera esse amor como uma das provas que autentica a salvação de alguém. E antes de João, o Senhor Jesus disse que o mundo constataria a igreja como sua pelo amor entre os crentes. Reunir-se é bíblico, nós já vimos, mas unir-se também é. Meramente ocupar um assento, ocasionalmente, no meio de um número de crentes, para assistir ou prestar um culto a Deus, é somente o mínimo do padrão bíblico. É somente o inicial. Aquilo que Deus propõe para os seus excede em muito a somente isso. Porque o padrão de Deus é o de que os seus andem juntos, reconheçam-se como irmãos e como membros da mesma família e empenhem o seu amor de maneira muito real, de maneira muito prática. Por isso eu selecionei esta versão, porque ela destaca alguns elementos que poderiam passar despercebidos no fraseamento tradicional, quando o texto diz: juntos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. É bíblico nós estarmos reunidos? É bíblico nós estarmos unidos. É bíblico nós estarmos unidos. Vejamos isso biblicamente, no texto que já foi citado aqui algumas vezes, quando nós dissemos que em Atos 2,47 está escrito: acrescentava o Senhor cada dia à igreja os que se haviam de salvar. Isto é, que aqueles que Jesus Cristo salvava, talvez você se lembre de eu ter falado da ilustração de Jesus muito organizado, colocando as coisas sempre juntas. Ele coloca os seus crentes todos juntos, e este ajuntamento surge a partir do próprio agir salvador do Senhor, estabelecendo uma igreja. O primeiro texto que nós lemos, que você leu comigo, que está em 1 Coríntios 5,12, fala, são palavras de Paulo: não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a você julgar os que estão dentro. Você prestou muita atenção no que a gente acabou de ler? Uma empenhada concentração? Porque uma das constatações que eu chego ao ler este versículo é que está dividido entre os de dentro. Percebeu? Os de dentro e os de fora. Existem aqueles que são de dentro, existem aqueles que são de fora. É simples assim. Qual é o conceito? Os de dentro são aqueles que já professaram a sua fé em Jesus. Os primeiros são aqueles que puderam declarar perante os demais: eu sou um de vocês, porque aquilo que Jesus Cristo fez em favor de vocês, fez em meu favor. Aquilo que Ele fez na sua vida, Ele fez na minha vida. A salvação e o perdão que Ele te deu, Ele deu também a mim. E reconhecendo que esse testemunho é verdadeiro, nós reconhecemos uns dos outros. É verdade, você também é um de nós, você é um dos de dentro. Mas quando alguém, quer por suas palavras, quer por sua conduta, nega com as palavras ou com o procedimento, ter tido um encontro real com Jesus Cristo, a ponto de ser um dele, então nós dizemos: você não é um de nós, é um dos de fora. Se você ler a Bíblia, na verdade, você vai perceber que isto percorre a Escritura praticamente do começo até o fim, porque Deus sempre fez a distinção entre os que lhe pertencem e aqueles que estão em rebelião contra Ele. Malaquias 3,18 diz: com todas as letras vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É a distinção entre os de dentro e os de fora. Isto, queridos, é tão vital na igreja, que se nós tomarmos todos os mandamentos que dizem respeito à igreja, nós veremos que eles só funcionam se for assim, na relação com um grupo específico de pessoas. O Senhor Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva ainda uma ou duas testemunhas, um ou dois contigo, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se ainda se recusar a ouvir, dize-o à igreja.
E se não ouvir a igreja, considera-o como gentio e como publicano, os de dentro e os de fora. Se diz a igreja, eu preciso saber quem é a igreja para eu saber a quem dizer, sim ou não? Eu preciso saber quem é a igreja para eu saber a quem dizer. A igreja é um conjunto definido de pessoas. Pessoas que se conhecem e se reconhecem como servos de Deus. Diz, cada um de vós considere os outros superiores a si mesmo. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, perdoando-vos mutuamente, suportando-vos uns aos outros, e aqui não é suportando-vos no sentido de aturar, mas no sentido de dar suporte. Outras dezenas, lá no retiro, o irmão Samuel falou com maestria sobre estes mandamentos recíprocos. Só são viáveis quando eu sei quem são as pessoas com quem eu tenho este compromisso. A igreja de Jesus Cristo, no seu aspecto local, como esta, ela consiste num específico conjunto de pessoas. Para me unir a elas, eu estou assumindo com o Senhor e com vocês compromissos muito, muito importantes. Compromissos tão significativos que, com justiça, eles devem receber o nome de uma aliança. Visto que isso é bíblico, eu quero lhes propor que é também necessário. Unir-se a um grupo de crentes é bíblico. Já te atingiu esta ideia de que Deus não tem opção A, opção B e opção C? Tudo com Deus é uma coisa só, não é verdade? Tudo com Deus é uma coisa só. Deus tem um caminho, Deus tem uma verdade, Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é que aqueles que não são crentes sejam crentes. E por crente, eu não estou dizendo somente evangélico, eu estou dizendo alguém que já teve um encontro pessoal, verdadeiro e salvador com Jesus Cristo. Mas não é só isso. É que estes desenvolvam a sua salvação. E um dos elementos necessários ao desenvolvimento da salvação é pertencer a uma igreja de maneira significativa. Uma das razões, eu acho que é justo falar assim, uma das razões porque isso está tão perdido é porque no tempo em que nós vivemos, nós nos tornamos absolutamente protetores de nós mesmos e defensores dos nossos interesses e empenhados em garantir a nossa comodidade e caninamente defensores do nosso conforto e do nosso bem-estar. Uma das coisas mais difíceis da criação é o convívio. Uma das coisas mais desafiadoras da vida é o convívio. Convívio dentro da família não é fácil. O convívio conjugal tem os seus desafios. Por vezes aos filhos, os pais são muito desafiadores. Por vezes aos pais, os filhos também são. Convívio não é fácil. Mas sabe que existe algo do interesse de Deus em colocar os crentes juntos uns dos outros? E juntos, não de uma maneira superficial, queridos. Quando nós estamos nos propondo redescobrir e resgatar o conceito bíblico de igreja, nós estamos falando de pessoas juntas para valer. Algo significativo, algo que importa na vida da pessoa. Então sim, sem sombra de dúvida, o convívio é desafiador, mas quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu encontro algumas verdades muito necessárias. Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola busca satisfazer o seu próprio interesse. Provérbios 27:17 diz, veja que interessante essa tradução: o ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Aquele que se isola, Provérbios 18:1, quer satisfazer o seu próprio interesse e se insurge, se levanta, se rebela contra toda a sabedoria. Quando Provérbios 27:17, repito, diz: o ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença, pela companhia, pelo convívio com o seu próximo. O desafio do convívio é porque no convívio os nossos defeitos manifestam-se muito
claramente. Fica muito objetivamente identificável o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa indisposição, nossa preguiça, a lista é tão extensa, nossa ira. Tudo isso se manifesta no convívio. Se nós pudéssemos ter todas as coisas sempre do nosso jeito, nada desses defeitos apareceria. Talvez não, mas estaria lá. No convívio isso aparece. E é exatamente por essa dificuldade inerente do convívio que Deus determina que isto é necessário. Porque quando algo manifesta-se, algo torna-se enfrentável. Então, de fato, o convívio pode ser muito desafiador. Você vai encontrar dezenas de pessoas em todo lugar, nas conversas informais, aos vídeos, nas redes sociais, tentando argumentar, a partir da experiência de vida ou da sua própria incompreensão, que esta ideia deste convívio que o Novo Testamento propõe à igreja é algo difícil, e é difícil. Mas o fato de ser difícil não quer dizer que não seja benéfico. O fato de ser difícil não quer dizer que não seja um propósito de Deus para a nossa vida. O fato de ser difícil não quer dizer que não é algo bom. E talvez nisso a gente também está mais uma vez enfrentando a correnteza aqui. Por quê? Porque no tempo de hoje, tudo que é difícil, ou pelo menos é assim, é uma das formas justas de ler o mundo no qual nós vivemos, tudo que é difícil é abandonado. Tudo que é difícil é esquecido. É mais fácil não enfrentar isso. É mais fácil me poupar. Pode ser mais fácil, mas é também maléfico. Pode ser mais fácil, mas não é bom. É bíblico que nós vivamos juntos. É necessário que nós vivamos juntos, tanto para o aperfeiçoamento, quanto para outras vantagens, como nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Há 3 manifestações de amor nesse texto. Primeiro, o texto diz para nós nos considerarmos uns aos outros, e considerar significa levar ao coração. Isto é, pensemos, o texto diz. Eu ter o pensamento, a consideração, o afeto voltado para esta que ao meu lado serve o Senhor, que é um filho de Deus comigo. Então o texto diz em como motivar, a outra tradução diz estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Existem tantas formas como a gente pode fazer isso. O mero estar presente, queridos, a presença é algo tão valioso, é insubstituível. Quando não dizemos palavras encorajadoras, um exemplo de genuíno amor. Eu convivo com este grupo de santos aqui há cerca de 2 anos. E o ouvido conta certas coisas para a gente. Eu começo a ouvir as orações dos irmãos, e muitos membros da Igreja Batista Plenitude oram assim: Santo e eterno Deus. Talvez você já tenha observado isso, ou agora que eu estou falando, está fazendo todas as conexões aí, as sinapses. Eu ainda não consegui descobrir quem foi o primeiro que introduziu isso, mas eu sei que alguns foram aprendendo uns com os outros, e foram ouvindo uns aos outros. O número de pessoas, se eu disser, irmão, ora, eu tenho certeza que alguém vai começar a oração dizendo, Santo e eterno Deus, e isso não é uma crítica, pelo contrário, é uma admiração. Nós aprendemos a orar, ouvindo uns aos outros orando. Quando eu ouço a oração do meu irmão, acrescenta ao meu fervor, acrescenta a minha adoração, acrescenta a minha devoção ao Senhor. O texto diz, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós podemos pensar em comunhão como almoço, lanche, piquenique, tantas coisas boas e são maravilhosas. Comunhão são coisas muito boas, mas não se restringe a isto. A comunhão manifesta-se nas visitas, a comunhão manifesta-se nas mensagens daqueles que estão vivendo momentos difíceis.
Há um telefonema com uma palavra de encorajamento. Há um telefonema para uma pessoa que está enferma ou impedida de congregar, para orar com ela. A comunhão manifesta-se na confrontação, pois o texto diz, para nos admoestarmos, nos considerarmos, nos estimularmos e nos admoestarmos. Perceba como o tempo no qual nós vivemos nos enseja, isto é, causa, desperta, induz a frieza. Alguém vê um acidente. A primeira reação é tirar o celular para filmar. Houve um tempo em que a primeira reação seria tentar prestar socorro. No nosso tempo, a primeira reação é registrar. Você passa um vídeo no Reels do Instagram, e você vê um vídeo engraçado, você vê um vídeo de receita, você vê um vídeo de moda, você vê um vídeo de N assuntos que te interessam, e no meio deles vem um vídeo de uma tragédia. Você assiste aquilo e diz, poxa, um prédio desabando lá naquele terremoto que teve na Turquia, você vê aquilo e simplesmente passa para o vídeo seguinte. E se for engraçado, você viu uma tragédia e depois você está rindo do vídeo seguinte. Bate 2 dedos para marcar o coração, clica naquela setinha para mandar para alguém, e se for algo muito interessante, você vai deixar um comentário ali, mas tem que ser assim, valeu ouro para isso acontecer. O tempo no qual nós vivemos nos induz à frieza. O Senhor nos propõe algo diferente. Algo que transcende a igualmente esvaziada solidariedade. Algo cujo nome bíblico é amor. Amor sentido, amor verdadeiro de se importar com o bem-estar. Ser admoestado, isto é, ser corrigido, é sempre uma experiência desconfortável. Mas a minha experiência de vida me mostrou que ser corrigido é desconfortável. Corrigir é 10 vezes mais desconfortável. Ter de ser visto como intrometido, como o intruso, que vai dar opinião na vida do outro. Afinal de contas, esse é o tempo no qual nós vivemos. Exceto quando movidos pelo padrão da palavra de Deus e quando nos colocando nas mãos de Deus para ser o seu instrumento, então nós podemos tanto nos encorajar quanto nos admoestar. É claro, eu sei que é preciso alguma intimidade, é preciso alguma proximidade, não é uma coisa que acontece de um minuto para o outro, o que requer que nós estejamos a construir relacionamentos bíblicos uns com os outros. Ah, pastor, é porque você não sabe. Eu já fui ferido numa outra igreja, eu já fui injustiçado numa outra congregação, é-me muito mais cômodo entrar, sentar, assistir o culto e ir embora. Pode ser muito mais confortável, sim. De fato, eu posso não conhecer o que aconteceu contigo em outros tempos, mas ouça-me atentamente, porque eu estou dizendo não a partir da minha opinião, mas a partir da palavra de Deus. Bíblico e, por consequência, a vontade de Deus é que você esteja unido a um grupo de crentes, num amor real, numa união que signifique algo, que faça alguma diferença na sua vida. Alguém pode argumentar que no tempo do Novo Testamento não existia esse assunto de membresia de igreja. Eu não tenho tanta certeza. Se diz os de dentro e os de fora, é porque você sabia quem estava dentro e quem estava fora. E este recorte de pessoas são pessoas com quem nós estabelecemos algo tão importante, que o nome disso é aliança. Unir-se a uma igreja bíblica é necessário e é o que glorifica a Deus. A vida cristã adaptada à preferência ou à comodidade de alguém não glorifica a Deus. E eu quero dizer isso tão claramente quanto eu puder.
A vida cristã adaptada à preferência ou à comodidade de alguém não é uma vida que glorifica a Deus. A vida que glorifica a Deus é uma vida conformada ao padrão da palavra, ao padrão da Escritura Sagrada. Não existe vida cristã personalizada. Pode haver vida cristã errada, personalizada não. Não existem níveis de crentes, existem crentes errados e certos. E certos se considerarão aqueles que estão seguindo os preceitos e praticando os ensinos da Bíblia, inclusive neste assunto. Unir-se é bíblico, unir-se é necessário, unir-se é o que glorifica a Deus. Unir-se significa três coisas, eu quero dizer em uma palavra só e tentar traduzir estes conceitos no tempo que eu tenho esta noite ainda. Unir-se significa pertencer. Unir-se a uma igreja significa pertencer, não a ela como uma instituição, um CNPJ, um estatuto registrado no cartório Cantuário de Azevedo. Unir-se a uma igreja significa pertencer àquelas pessoas que a compõem, estar unido a elas por laços poderosos de amor, cuidado e compromisso. É olhar para estes ao seu redor como as pessoas a quem eu pertenço e que, na alguma medida, a mim pertencem também na condição de irmãos, na condição de juntos servos de Deus e de juntos herdeiros da glória. Um pastor que eu conheço recebeu no gabinete pastoral uma senhora da igreja querendo queixar-se da igreja. E ela disse ao pastor: pastor, morreu alguém na minha família, teve o velório e não foi ninguém da igreja. Não foi ninguém da igreja. O pastor respondeu: a irmã está coberta de razão, eu só posso lamentar e pedir desculpas. Não deveria ter sido assim. Mas permita-eu lhe perguntar, ele disse, em quantos dos últimos velórios você foi? Ah, pastor, é porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho muitas exigências em casa, eu tenho muitas exigências no trabalho e tudo mais. E aí apresentou todas as suas desculpas. Isso é uma história real. Quando nós estamos, irmãos, propondo pertencer, nós estamos propondo pertencer de verdade. Unir-se significa isso, e se manifesta de uma dezena de maneiras que o tempo sequer permite eu entreter aqui com vocês. Unir-se significa reconhecer. Unir-se significa reconhecer. Há um texto muito interessante que nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo número 12, quando Deus dá algumas orientações a respeito da Páscoa, a primeira Páscoa, a noite anterior à saída dos escravos do Egito. O texto disse: então o Senhor disse a Moisés e Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comer a ceia da Páscoa. Mais adiante, se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens deverão ser circuncidados, isto é, entrar na aliança. Os homens que não forem circuncidados, os de fora da aliança, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Este eco lá do Antigo Testamento reverbera a mesma distinção que nós estamos frisando esta noite, a linha determinada por Deus entre os de dentro e os de fora. Naquele tempo, se alguém não pertencia à aliança, não pode estar terminantemente vedada a participação. Terminante. É claro, eu sei, e eu falo isso aqui no púlpito de vez em quando, que nós vivemos o tempo da inclusividade. Venha todo mundo, indistintamente. Isso não é uma característica de Deus. Pode ser uma característica do nosso tempo, não é uma característica de Deus. Deus é um tanto quanto mais
claro nos seus termos. Quando nós nos unimos, nós reconhecemos pertencer e reconhecer. Nós reconhecemos uns nos outros o mesmo direito, o mesmo acesso, a mesma posição diante de Deus. Se na sua casa moram, digamos, 4, 5 pessoas, a maioria das casas é 4, 5 pessoas. Alguém está pensando, não, pastor, lá em casa são 2. Outro diz, pastor, lá em casa são 8. Você complete o número. O que eu estou querendo dizer é, você não compra uma mesa com menos cadeiras do que o número de moradores da casa. Todo mundo que mora na casa tem que ter a sua cadeira. Tem uma cadeira para mim, tem uma cadeira para minha esposa, tem uma cadeira para a filha mais velha, tem uma cadeira para do meio e daqui a pouco vai ter uma para mais novinha. Sim, evidentemente. Pode ser que a gente compre o número de moradores mais para alguns visitantes, se a gente está pensando em entreter pessoas em casa. É mais ou menos contado. Veja essa mesa aqui à frente. Imagine esta mesa como tendo um número de cadeiras. Quando alguém é recebido nesta família, a gente coloca mais uma cadeira e mais um prato em cima da mesa. Tem lugar para mais um. Este reconhecimento. Se alguém entra na aliança, é o que diz o texto de Êxodo, se alguém entra na aliança, pode comer. E a mesma coisa tem a ver com a ceia do Senhor. E mais do que a ceia do Senhor, porque nós estamos nos referindo a uma comunhão que transcende este momento que dura alguns minutos no culto de alguns domingos. Se você me permite ser repetitivo, a gente só entende a ceia do Senhor se a gente conseguir entender alguns conceitos culturais que não pertencem ao nosso tempo, mas ao tempo de então, ao tempo quando estas coisas aconteceram. Comer juntos, meus queridos, comer juntos naquele tempo era algo tão íntimo, que eu só poderia comparar no tempo de hoje como, e se for algo assim meio repugnante para você, me desculpe, mas é a mesma coisa que comer no mesmo prato que alguém, ou beber do mesmo copo. É algo desse grau de intimidade, deitar na mesma cama. Não é algo que você se sente confortável fazer com um desconhecido. Não é algo que você faz com alguém com quem você não tenha essa proximidade. Essa é a proximidade que Deus na sua palavra propõe aos seus filhos, quando nos manda comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Só para você visualizar isso um pouco mais, não muito tempo atrás, não era raro uma igreja tomar a ceia do Senhor num negocinho chamado cálice único. E o cálice circulava e todo mundo bebia um pouquinho do cálice. Misericórdia. Mas se fosse em casa não ia ter problema aí. Qual é o marido que não toma da Coca-Cola da esposa? Ainda pega e dá para os filhos. Se fosse em casa, não tem problema. Então a gente entendeu o que a Bíblia está dizendo. Se fosse em casa, não tem problema. É em casa. A igreja é, Deus quer que ela seja, um convívio dessa proximidade, desse afeto, desse amor. A quem disso há prejuízo. Unir-se é bíblico, é necessário para o nosso bem, é necessário para a glória de Deus. Unir-se significa pertencer, reconhecer e, em último lugar, significa afirmar. Quando eu abro a minha Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo número 26, nós encontramos um episódio muito notável e digno da nossa atenção esta noite. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 26, que diz: Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato,
se tornado discípulo. Aqui, a versão que eu estou usando esta noite, que foi projetada, ela traduz um pouco aquém do que o texto de fato diz. Quando diz se encontrar, é algo mais do que isto. É a ideia de se unir, de ter lugar entre os discípulos. Então leiamos assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se unir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse se tornado de fato discípulo. Tem duas coisas muito importantes aqui. A primeira, o exemplo de Saulo. Saulo queria se unir ao conjunto dos discípulos. Não bastava para ele, como na ideia, na mentalidade de muitos, basta. A pessoa diz, não, eu sou crente, eu oro em casa, eu leio a Bíblia, eu canto meus cânticos. Paulo diria, não, de jeito nenhum, eu quero mais do que isto. Ele queria ter um lugar no conjunto dos discípulos, ele queria se unir aos discípulos. Ele queria mais, ele queria se unir aos discípulos. Agora, de fato, foi um equívoco. Eles julgaram o recém-convertido a partir do seu passado, mas eu quero que você preste atenção em qual era o critério de admissão. Todos estavam com medo dele, não crendo que ele tinha de fato se tornado um discípulo. Qual era o critério de admissão? Evidência de vida de discípulo. A confissão, confirmada pela conduta, que assegura uma vida transformada. Queridos, nesta imagem que foi escolhida para nos auxiliar a visualizar de alguma forma esses conceitos, nós temos um grupo de pessoas de tal maneira dispostas a perfazer uma cruz. Quando alguém pede para se unir à igreja, e quando a igreja recebe esta pessoa, a igreja está dizendo a esta pessoa, você é um de nós, você tem direito a estar aqui. E quando a pessoa pede, ela diz, eu quero ser um de vocês. Eu quero ser reconhecido como um de vocês. Ninguém vai ser salvo por ter sido batizado. Ninguém vai ser salvo por ter se tornado membro de uma igreja. Ninguém vai ser salvo por nenhuma destas coisas. Mas uma coisa é real. Aqueles que são salvos, verdadeiramente salvos, são aqueles que encontram no conjunto dos demais salvos um tesouro que eles não podem trocar. Nós estamos juntos para pertencer, para reconhecer e para afirmar, dizendo uns aos outros, nós somos o povo do Senhor. Dizendo uns aos outros, nós estamos caminhando neste mundo por breve tempo, enquanto estamos seguindo para aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós estamos dizendo uns aos outros, nós somos de Jesus, os de dentro. Nós somos os de dentro. Eu preciso concluir a minha mensagem fazendo duas breves aplicações. No texto que foi lido, Paulo diz, juntos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Cada um é uma parte dele. Pense em você mesmo. Pense em você mesmo. Você tem um corpo. Você não identifica as partes do seu corpo como o todo. Por exemplo, se você vier a perder um dedo, triste, trágico, seja ele qual for, mas você não deixa de ser você, deixa? Pode trazer ainda alguma dificuldade, se for um comprometimento maior, seguramente vai trazer dificuldade, talvez trauma emocional, quaisquer outras implicações, mas você não deixa de ser você. Uma vez eu li um texto, alguém dizendo algo muito interessante, que o corpo serve para atender às ordens da cabeça. A cabeça diz, eu quero ir para lá, o corpo diz, sim senhor, a cabeça, vou obedecer a sua vontade. A cabeça diz, eu quero tomar água, então a mão vem, pega o copo, a boca bebe, a laringe faz o trabalho de chegar lá no estômago, o corpo serve para atender a cabeça. Algo simplório quase, mas que nos dá um pouco de perspectiva. Se nós somos o corpo em função da cabeça.
Nós somos o corpo para atender a cabeça, nós somos o corpo para fazer com que a cabeça seja atendida e a vontade da cabeça seja cumprida. Qual o nome da cabeça? Alguns sabem. Qual o nome do cabeça? Cresceu o número. Se nós somos o corpo, Jesus é o cabeça, nós existimos para atendê-lo e para fazer a sua vontade. Minha segunda aplicação, minha última colocação esta noite. Eu falei muito aqui hoje sobre os de dentro e os de fora. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu receei um pouco a possibilidade de ser mal interpretado. Mas o que eu quero frisar é que, conquanto haja essa distinção, os de dentro e os de fora, a porta está aberta. E qualquer um que esteja fora pode entrar. Pode entrar pela graça. Pode ter Jesus como seu Salvador, pode ter essa salvação, esse perdão dos pecados e descobrir-se, pela graça e pelo perdão de Deus, não mais um de fora, mas um de dentro. Alguém que então passou a fazer parte da família de Deus, alguém que passou a fazer parte do corpo de Cristo. Talvez este assunto te deixe com mais interrogações do que exclamações ou conclusões. Mas se você pudesse, se fosse oferecido a você este perdão, essa salvação, você imagina alguma razão para negar isso? Eu não consigo imaginar. O Senhor oferece isso livremente a quem tão somente pedir e disser: Jesus, salva-me. Jesus, perdoa-me. Ele tem prometido: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não pode fazer nada para ser salvo, mas você pode pedir a Deus que te salve. E você pode pedir a Deus que tenha misericórdia de você, que perdoe os seus pecados, que te dê a vida eterna. E eu te encorajo a fazer esta oração. Pastor, eu não sei orar. Faça algo simples, diga do seu coração: Deus, o Senhor conhece o meu coração, tem misericórdia de mim, salva-me, perdoa-me, abençoa-me. Eu te asseguro que para Deus basta. Vamos orar, curve a cabeça, feche os olhos. Temos meditado, Senhor, na Tua palavra. E o Senhor tem revelado, Senhor Deus, ao nosso entendimento, os Teus propósitos, os Teus planos, as Tuas determinações. Que em nome de Jesus, Deus, todos, cada um, qualquer um, que ninguém continue a dar desculpas em relutância contra a Tua vontade, mas que pelo auxílio do Teu Espírito Santo, Deus, que convence, todos possamos nos encontrar convencidos da verdade da Tua palavra e fazermos-nos perante a Tua face, não somente ouvintes, Deus, mas praticantes. Fazermos-nos, Senhor Deus, não como aquele ouvinte que se esquece do que ouve, mas como alguém que leva o ensino e a verdade da Tua palavra para o coração. Talvez alguém esteja orando, Senhor Deus, porque não entendeu muito do que foi dito aqui esta noite, e eu peço que Tu dês pleno entendimento. E talvez, Senhor, haja algum coração com alguma marca, com alguma ferida, com alguma dor, e eu tão somente posso pedir que o Senhor conceda graça e do Teu favor maravilhoso sobre cada um, sobre qualquer um, sobre todos nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo culto esta noite, pela ceia, por tudo que tocou o nosso coração, edificou a nossa fé. Quando o culto começou, nós pedíamos que o Senhor nos abençoasse. Agora que o culto está terminando, nós agradecemos, porque o Senhor ouviu e respondeu a nossa oração, graciosamente nos abençoando. Na semana que está iniciando, Deus, pedimos o Teu auxílio, a Tua bênção, a provisão do Senhor para as nossas necessidades. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conserve próximos a Ti, retendo a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Amém.